Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma Pílula de Reflexão, que é uma de nossas iniciativas de celebração de 25 anos de SEDUC. Temos vivido vários encontros com educadores de muitos lugares diferentes, como forma de celebrar e de compartilhar nossas aprendizagens construídas ao longo do tempo, e essa série de vídeos é mais uma iniciativa, mais uma maneira de estarmos juntos, mesmo à distância. Na nossa última pílula, eu comecei um percurso de pensamento falando sobre a interpretação que fazemos a respeito do que seja um ambiente educador. Eu sempre cito e gosto de reforçar que aqui estamos sempre apresentando pequenos recortes das nossas aprendizagens e das nossas experiências. Pensar em um ambiente educador envolve pensar em muitos fatores ao mesmo tempo, pensar o tempo de presença de crianças e adultos, a qualidade desse tempo, uma organização cotidiana que privilegie as relações vividas dentro da creche e que, ao mesmo tempo, acolha as relações vividas fora da creche, a organização de processos e ações que não se sobreponham aos direitos e às necessidades das crianças, a escolha de experiências que promovam a aprendizagem e reconheçam a competência e a inteligência delas, e que dê espaço para relações criadoras e inteligentes, relações acolhedoras das curiosidades, das inquietudes, dos desejos de descobrir como são as coisas e como o mundo funciona. No vídeo anterior, eu coloquei a minha fala e coloquei o meu foco na organização das salas de referências das crianças e apresentei algumas imagens comentando que os nossos espaços apresentam simultaneamente diferentes contextos de aprendizagens. Esse conceito de contexto de aprendizagem não é restrito ao modo de organizar essas áreas de brincadeira dentro das salas. A creche ou a escola como um todo pode ser entendida como um grande contexto de aprendizagem. Mas é assim que a gente nomeia esses espaços, essas áreas das salas, que contemplam diferentes modalidades de experiências, que eu também comentei no vídeo anterior, que é como nós nomeamos essas possibilidades de brincadeiras que acontecem dentro das salas, dentro dessas áreas. Na última pílula de reflexão, eu comentei também que um significado ou um valor do nosso projeto educativo que nós procurávamos deixar evidente nas nossas creches e escolas é que elas são lugares de brincar, que nelas se aprende brincando. E como eu começo esse vídeo aqui falando do tempo de presença e da qualidade desse tempo e dessas presenças de crianças e adultos, eu acho interessante falar como essa organização das salas busca traduzir a nossa relação com o tempo e essa qualidade de presença que a gente fala. Diante da ideia de que sempre faremos pequenos recortes, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a simultaneidade que essa organização propõe. Que simultaneidade? Simultaneidade de experiências acontecendo, de brincadeiras acontecendo. Uma sala de referência organizada dessa forma propõe que as crianças vivam suas brincadeiras de acordo com o interesse delas ou com a continuidade de uma pesquisa que esteja acontecendo e que se aprofunda em pequenos grupos ao longo do tempo. Nessa estrutura, quase não acontecem situações em que todas as crianças estão fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, ou seja, que uma mesma atividade seja oferecida para todos. Essa organização também não é proposta como estações, em que existe uma sequência estabelecida pelos adultos ou um rodízio, vamos dizer assim, para que todas as crianças passem por todos os contextos, todos os dias, como se fosse necessário garantir que elas vivessem determinadas atividades que propõem determinadas aprendizagens definidas pelos adultos nessas áreas. A ideia é que, com contextos bem organizados, pensados pelos adultos, considerando as tantas possibilidades de aprendizagem que cada um oferece e que na conexão entre eles também aconteçam, as crianças vivam um tempo de presença investindo em diferentes brincadeiras, o que significa viver diferentes aprendizagens. E os adultos, sem ter a necessidade de conduzir ou controlar cada situação, cada experiência que está sendo vivida. Assim, as crianças têm liberdade de escolha, conseguem gerir o tempo de brincar e, portanto, de aprender, têm autonomia para habitar o espaço,
têm um sentimento de pertencimento, estabelecem intimidade com o lugar e com as pessoas, sejam adultos ou outras crianças, se identifiquem e se reconheçam habitantes daquele lugar, que sustenta as experiências e as histórias que elas constroem. E assim os adultos ficam livres também para observar, para buscar entender os caminhos que as crianças estão criando, as estratégias que elas estão criando para se relacionar com os objetos de conhecimento, para documentar e para depois estudar o que foi documentado. A presença de diferentes contextos permanentes e constantes, ou seja, eles estão lá nas salas todos os dias, compostos praticamente do mesmo modo, com os mesmos materiais, com os mesmos objetos, promove uma relação de intimidade das crianças com os espaços, com os contextos e tudo que os compõe, com os colegas e com os adultos, que permite que elas se dediquem a viver as brincadeiras e a criar enredos, combinações, a transitar e fazer os objetos transitarem também de um contexto ao outro, se as brincadeiras construídas assim solicitarem. As crianças se distribuem naturalmente pelo espaço quando chegam e vão traçando caminhos que se conectam dia após dia, dando continuidade aos enredos propostos, ou criando novos, descobrindo novas possibilidades, ou mergulhando mais nas que já estão em curso. As imagens que vocês estão vendo agora dão alguma noção de como é a vida acontecendo numa sala nossa de crianças de 4 e 5 anos. Quando a gente fotografa, a gente não está necessariamente com foco na visibilidade, à simultaneidade, mas acho que dá para perceber que enquanto algumas crianças estão dedicadas a uma experiência, outras estão ao mesmo tempo dedicadas a outras. Como é o caso dessa garota e os 2 amigos dedicados a esse empilhamento de peças. Nós já divulgamos um vídeo em que ela está empilhando e buscando equilibrar as peças, e a cada peça colocada, ela faz a contagem uma a uma, começando sempre da primeira embaixo e se certificando de que o número aumenta de fato cada vez que ela coloca uma peça a mais. O que indica uma pesquisa matemática que se estende ao longo do tempo e que envolve também outras ideias, outros conceitos, como o equilíbrio, a estabilidade, por exemplo. Como vocês podem ver na foto, ao mesmo tempo temos a educadora ao fundo com uma outra criança, num momento dedicado ao desenho ou à escrita de alguma mensagem que vai ser deixada para algum amigo na mensageria. E no chão à esquerda tem também um grupo de crianças desenhando. Nessas outras imagens, vocês podem ver 2 meninos dedicados à composição com essas peças de acrílico e, ao fundo, 2 amigos na área de composição tridimensional. Ainda na sala tem um outro grupo de crianças acompanhadas pela educadora, desenhando, compondo alguma mensagem, porque aquela mesma mesa bem próxima à mensageria, e em cima, no mezanino, essa sala tem um mezanino dedicado à área de leitura e faz de conta, deve ter mais um grupo de crianças, porque essa sala tem em torno de 15 crianças como um todo. Dessa forma, as próximas imagens vão mostrar 3 situações que estão acontecendo ao mesmo tempo, nessa mesma sala, em contextos diferentes. As próximas imagens vão mostrar um foco um pouco diferente. Elas vão destacar como, diante da observação que o adulto faz da brincadeira da criança, ele sustenta a organização de um contexto proposto. Nesse caso, é um contexto de composição bi- e tridimensional, e ele busca colaborar para que a pesquisa siga em frente. Algumas imagens já são conhecidas de vocês, se vocês tiverem assistido às pílulas anteriores, e outras ainda não, porque fazem parte de um percurso de brincadeira de crianças de 1 a 2 anos de uma de nossas creches. Nessa sala e nesse grupo, sempre teve um interesse intenso por composição bidimensional que se apresentava em forma de enfileiramentos dispostos pela sala ou
próximos aos contextos de composição bi- e tridimensional. Não eram só enfileiramentos que aconteciam, ou seja, não era só a distribuição de peças no plano, elas também buscavam composições tridimensionais, como vocês podem ver nessas imagens, mas era muito forte e muito presente essa disposição dos objetos ocupando os espaços da sala, indo até para os corredores ou se mantendo em áreas externas da creche, que na época era uma creche pequena. Os materiais estavam sempre presentes e o contexto podia ganhar mais alguns na medida em que as educadoras observassem que as composições se mantinham. Vocês vão ver que nas fotos nem sempre o contexto dispunha os materiais da mesma forma ou na mesma posição, mas eles estavam sempre ali, ou sobre a bancada ou em cestos. A presença constante dos materiais, a certeza de que ao chegar as crianças se encontrariam com eles todos os dias, os deixavam livre para viver as mais variadas experiências, porque não havia necessidade de conhecer novamente os objetos, no sentido de descobrir as características deles, as propriedades deles, porque eles já eram conhecidos, já faziam parte do dia a dia das crianças. Portanto, cada encontro, ou em cada encontro, o que estava em jogo era como colocá-los em relação. E isso permite que o educador seja um pesquisador das pesquisas das crianças, que ele seja um observador atento, buscando compreender que aprendizagens estão em jogo e como ele pode fazer intervenções ou encaminhamentos que auxiliem as crianças ou provoquem as crianças a continuarem e ampliando assim as suas investigações. Quando a gente altera constantemente os objetos e os arranjos espaciais das nossas salas, a gente exige que as crianças realizem um reconhecimento diário, né, da área, dos materiais, buscando reconhecer como são esses objetos que estão ali dispostos, o que é possível fazer com eles, para só então estabelecer uma relação, vamos dizer assim, mais investigativa, de conexão entre. É como se a gente propusesse sempre novos recomeços e a criança perdesse a intimidade com aquilo que está proposto, porque, de certa forma, sempre tem algo novo para conhecer ou colocado de maneira muito diferente, para depois ela entender como é que ela pode se relacionar com o que está diante dela. Imaginem se a cada semana a gente chegasse em casa e os móveis estivessem em posições diferentes, os utensílios nos armários estivessem todos organizados com critérios diferentes, em posições e lugares diferentes. Imagina quanto tempo a gente levaria para se familiarizar com a organização da casa e quando a gente estivesse se acostumando, mudasse tudo de novo. Seria muito estranho e desorganizador da nossa vida cotidiana, não seria? Por isso, os nossos contextos de aprendizagem dentro das salas são permanentes, constantes, porque isso organiza a ação das crianças, organiza a relação tempo-espaço, tranquiliza a criança quanto à presença e à disposição ou disponibilidade dos objetos. A criança não se relaciona com os objetos como se ela precisasse consumi-los, com medo de que acabassem ou não estivessem mais ali no dia seguinte. Ela fica tranquila, porque ela vai descobrindo, caso ela esteja chegando na vida cotidiana da creche, ou depois vai se assegurando de que eles estão sempre à disposição, o que torna o uso organizado, tranquilo, voltado a relações que as crianças possam desenvolver com eles e entre eles. A quantidade do material disponível não é um problema, não gera bagunça e desorganização acentuada, porque eles compõem um convite. Os objetos todos convidam as crianças a brincar e elas aceitam o convite e brincam. Claro que quando existe a necessidade ou em função do próprio caminho do grupo, a possibilidade de fazer alterações no espaço, ou até mesmo nessa definição dos contextos, porque a pesquisa deles mostrou para a gente que esse seria um caminho, a gente altera. Porque o foco não são os objetos em si, mas as relações possíveis entre eles e as relações possíveis de se viver com eles. E, portanto, essa organização que a gente chama de permanente é parte da construção de uma história de relações que se constrói dentro da creche da escola.
Portanto, essa organização que a gente chama de permanente é parte da construção de uma história de relações dentro da creche ou da escola. O ambiente, ou seja, os espaços com seus objetos, com suas marcas, com suas características, e as pessoas que vivem nele, com seus jeitos de viver, de habitá-lo, compõem o dia a dia, as narrativas que constituem a vida cotidiana e estão todos os dias ali para abraçar as crianças, para criar um fio que conecta todos com suas experiências. E quando a gente observa as imagens das crianças brincando, dispondo os materiais de diferentes maneiras, buscando diferentes arranjos que podem ser longos enfileiramentos que formam pistas de diferentes formatos, ganhando até os corredores, ou caminhos elevados para os dinossauros, ou ainda garagens para os carrinhos, a gente pode se dedicar a observar a engenhosidade das composições, os pensamentos matemáticos que se apresentam nos mais variados gestos e movimentos, a busca de estratégias para que a composição se mantenha da maneira desejada, o esforço para aprender e entender como dispor os objetos, suas características e os efeitos que resultam da combinação deles. A gente vê o quanto na brincadeira estão presentes inúmeras possibilidades entrelaçadas de aprendizagem. Quanto mais os ambientes de creches e escolas forem capazes de reconhecer e de responder a essa incrível capacidade das crianças de aprender brincando, mais nós vamos encontrar crianças criativas, criadoras, colocando toda a sua potencialidade em jogo e aprendendo muito. Bem, eu espero que essa pílula de reflexão tenha sido interessante, possa ter colaborado para reflexões que vocês estejam fazendo no trabalho de vocês, e deixo aqui o alerta para ficar atento e aguardar a nossa próxima pílula. Um abraço a todos e até mais.